Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na minha saga. Eu sou o Fábio Barbiero e mais um vídeo onde eu respondo perguntas que vocês deixam aqui no formulário, aqui no link, no formulário que consta no link da descrição desse vídeo. Então, se você está chegando no canal agora e não tem noção do que está acontecendo, toda semana eu estou respondendo perguntas que os leitores deixam neste link aqui embaixo. Então, se você tiver uma pergunta sobre cidadania italiana, deixa aqui entra no link, preenche o formulário e deixa a sua pergunta aqui. Pode ser que na próxima semana eu responda esta sua pergunta. Hoje eu vou responder duas perguntas ao invés de uma, tá? A primeira pergunta é do Erli. Agora eu não sei se é o Erli ou a Erli, me perdoe, tá? A pergunta é o seguinte: o assunto desta pergunta é legalização de documento. Boa tarde, minha dúvida é a seguinte: moro em Portugal e posso legalizar os documentos para apresentá-los na Itália aqui em Portugal junto ao consulado italiano? Na verdade não. Por quê? Porque os documentos eles só podem ser legalizados pelo órgão italiano do país onde esses documentos foram produzidos. Então calma que vamos explicar melhor. Se o documento é brasileiro, no nosso caso, as nossas certidões de nascimento, casamento, óbito, elas são brasileiras, elas foram emitidas e produzidas no Brasil, elas estão os assentos de nascimento, de casamento, ou seja, quando, por exemplo, o seu pai foi até o cartório te registrar como filho ou filha, ele fez a declaração, a pessoa do cartório recebeu essas informações e passou para um livro, que é o registro, que é o ato. Perdão, é o assento. Então todos nós temos em um determinado livro de um determinado cartório lá o nosso assento de nascimento, e quem é casado tem um assento de casamento, etc. Como este documento ele é brasileiro, você não pode legalizar este documento em outro país. Você que mora em Portugal só consegue legalizar os documentos portugueses no consulado italiano aí. Na verdade nem seria legalizar porque existe a Convenção de Haia, os países da Europa têm outros procedimentos, mas assim, só para explicar. Se você vive na Dinamarca, você só legaliza documentos dinamarqueses no consulado italiano. Se você vive na Colômbia, você só legaliza documentos colombianos no consulado. E se você, no nosso caso, que nós somos brasileiros, a gente só legaliza os nossos documentos brasileiros no consulado italiano no Brasil. Ok? Entendeu? Muito bem. Segunda pergunta. O Diego Calabrese diz o seguinte: modelo de currículo e agências de emprego. Boa noite, Fábio. Acompanho bastante seus vídeos. Estou tirando a nacionalidade mês que vem e pretendo mudar para Turim para estudar e trabalhar. Gostaria de saber três coisas. Primeiro, se você poderia fazer um vídeo sobre as exigências básicas para se conseguir um emprego na Itália, como carro, morar próximo do local, etc. Como é o currículo na Itália, os principais sites de agências de emprego das regiões. Conheço vários em Turim. A segunda é como ingressar em uma universidade. Ele diz que ele está se formando em contabilidade e gostaria de validar o diploma. E a terceira é como financiar um móvel na Itália. Se existe um limite de valor, é obrigatório dar entrada, existe feirões, etc. Acho que daria uns 3 vídeos. Abraço. Então, Diego, estas perguntas, coincidentemente, todas essas perguntas estão contidas no Guia Prático da Vida na Itália. Quem acompanha o canal e não tem ideia, há alguns meses, há quase um ano na verdade, eu escrevi um manual, um guia prático da vida na Itália, composto por 12 capítulos. Na verdade agora eu acabei de publicar a segunda edição, onde cada capítulo do guia é um assunto relacionado à vida aqui na Itália. Então tem o capítulo Educação na Itália. Na verdade, olha só, deixa eu colocar aqui. São capítulo 0, onde eu falo sobre a cidadania italiana. Quem quer vir para a Itália fazer o processo de reconhecimento sozinho aqui na Itália, tem um capítulo específico para isso. Capítulo 2, capítulo 1, perdão. Capítulo 0, a cidadania na Itália. Capítulo 1, a mudança para a Itália. Eu explico como se mudar para cá, o que fazer quando chegar aqui, quais são as principais coisas a serem feitas assim que chegar aqui, um pouquinho antes, na verdade, da chegada. Capítulo 2, imóveis na Itália. Aí tem como alugar um imóvel, o que é casa, o que é apartamento, tipo de contrato, conta de consumo, etc. Depois a gente tem o capítulo Saúde na Itália, onde eu falo sobre a inscrição no sistema de saúde, como
você escolher o seu médico de família, o que é a testa sanitária, como comprar remédio, como funciona a farmácia, o hospital, etc. Capítulo 4, transporte na Itália, onde eu falo sobre trem, comprar ticket, comprar carro, carteira de motorista na Itália, quais são as taxas dos veículos que a gente tem aqui, como que funciona o seguro obrigatório, etc. Depois tem o capítulo 5, dinheiro na Itália, que eu falo sobre como abrir conta, cartão, transferir dinheiro para o Brasil, Itália, etc. Aí tem o capítulo 6, que é uma das perguntas que você fez, que é o capítulo trabalhar na Itália, que eu explico os tipos de contrato de trabalho, quais os tipos de emprego que existem aqui, como procurar emprego, quais são os modelos de currículo, como você faz o seu currículo, alguns trabalhos rentáveis, aposentadoria, impostos e taxas, como funciona o imposto de renda, o olerite italiano, etc. No capítulo 7 eu falo sobre empreender na Itália, eu explico quais são as empresas que tem aqui, como que a gente abre uma empresa, quais são os tipos de CNPJ, INPEs, imposto de renda pessoa física em relação a empresas. Aí tem o capítulo 8 que também vai te interessar, porque é estudar na Itália, aí eu falo sobre os conceitos gerais desde as crianças, desde creche, escolinha primária, explico sobre inscrição na universidade, falo sobre master e doutorado e também bolsas de estudo. Capítulo 9, que foi incluído nessa última, nós estamos já na segunda edição do guia, porque eu fiz uma pesquisa com os compradores da primeira edição e eles pediram para eu incluir, para falar sobre animais na Itália, que é o capítulo 9, para falar sobre abrir empresa na Itália e também para falar sobre a compra do imóvel. Por isso que existem 3 novos capítulos em relação à primeira edição. E aí nesse capítulo 9 eu falo sobre animais na Itália, como trazer um animal do Brasil, como ter um animal na Itália, como funciona microchip, vacinação, etc. E por fim, o capítulo 10 eu falo sobre turismo, eu dou algumas ideias de como você conseguir hospedagem barata, como voar barato aqui, bus turístico, enfim, uma série de coisas. Então, aí tem o modelo de documento, mas uma série de coisas. Então, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte aqui, ô Diego, eu vou deixar no link da descrição do vídeo também a página onde você pode verificar todas essas informações em relação ao Guia Prático da Vida na Itália, e caso você tenha interesse em adquiri-lo, você vai ter um botão lá de comprar, tá bom? Porque se eu fosse fazer um vídeo de cada um desses assuntos, o canal ele ia deixar de ser um canal para falar sobre cidadania italiana e ia ser um canal sobre a vida na Itália, que aí ia confundir, ia ser uma bagunça. Então a gente vai continuar mantendo o canal aqui no YouTube sobre informações sobre cidadania italiana. Tá? Então, essas foram as 2 perguntas de hoje. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. Não custa nada, é só clicar aqui em cima rapidinho e inscrever-se. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, dê o seu like. Isso ajuda a gente sempre, ajuda o canal a estar sempre no topo das pesquisas. Quando alguém pesquisa sobre Itália, sobre cidadania italiana, a gente está sempre em evidência. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e arrivederci. Tchau!